Boa noite, está no ar o Família Palestra TV aqui pela AltV. Você nos segue no Twitter, @Família Palestra, sem o A no final, e curte aqui com a gente, conversa, discute aqui com a gente. E hoje o Corneta tá aqui. Bom, no Facebook, Família Palestra TV Oficial, né? Família Palestra TV Oficial, você curte nosso Face e participa aqui com a gente. No Instagram, Família Palestra TV, siga a gente também no Instagram, que a gente tem bastante coisa de brincadeira lá e trazendo bastante informação para o palmeirense. E hoje, véspera do aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, estamos aqui, todos palmeirenses, e temos um convidado especial, daqui a pouco ele vai entrar, né, no ar ao vivo aqui com a gente. Mas vou começar dando nosso boa noite aqui em homenagem a Topac, que ontem fez o seu jogo de estreia. Topac é a torcida organizada Palmeirenses do Acre. Lá agora são 7 horas da noite, né? São 2 horas de diferença. E aí o pessoal da Topac ontem estreou com seu time e ganhou, acho que 10-2. Tem aqui o placar. E o Ramon fingiu que ia jogar, mas ele entrou lá só para falar só para aparecer na foto. Rogério, boa noite, turma do Amendoim presente. Boa noite, Tarso. Boa noite a todos aqui, os participantes aqui da mesa. Eu acho que foi... Falar um pouco do banquete de ontem. O Palmeiras preparou uma grande festa, foi sensacional. Acho que foi uma festa do nível dos torcedores do Palmeiras, das pessoas que estão aí no clube e participaram da festa. Foi uma festa de alto nível. Acho que há tempos eu não vi uma festa tão boa quanto o banquete de ontem. Ah, legal. Paulo, seja bem-vindo. Paulo D'Angelo. Boa noite a todos. Não estive no banquete como o Rogério, mas por N motivos, que depois a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Hoje não preciso mais tocar corneta, porque está aqui o principal corneteiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Corneteiro não, um cara que fala a verdade. Ele foi ontem contratado pelo Mitos, né? Alexandre Matos, Mitos, né? Então, graças a Deus. Chega de palaia. Tem gente que ainda gosta de palaia. Ele vai ficar no banco só com essa corneta aqui, ó. Só cornetando lá dentro do campo. Né, Cláudio? Sim, uma boa noite. Cláudio, boa noite. Boa noite, Tarso, aos convidados. Boa noite, Lugó. Você fez muita falta, mas o seu instrumento de trabalho Estava no lugar. estava no são lugar. poucos os que falam a verdade. Exatamente. E a verdade é o meu... Exatamente. Minha marca. Sobre uma questão verdadeira, amanhã vamos comemorar exatamente 101 anos. Eu colocaria exatamente 70. Vamos tirar os 16 da filha e os 15 anos que estamos sofrendo ultimamente. Mas faremos o seguinte, uma homenagem a 4 homens ilustres, imigrantes italianos, trabalhadores, que reuniram-se no dia 26 de agosto, num salão extinto, o Salão Alhambra, bem próximo à Praça da Sé. E no início, às 20 horas, aquele dia ilustre, sendo, eu vou mencionar os nomes, Luigi Servo, Luigi Marzo, Vincenzo Ragognetti e Ezequiel Simone idealizaram o que é uma paixão de 18 milhões de pessoas no mundo todo. Uma paixão alviverde. Uma paixão alviverde. Desta forma, nós temos exatamente que sempre mostrarmos nossa satisfação e orgulho de sermos palmeirenses. Todos os clubes têm problemas, todos os clubes têm dirigentes, todos os clubes têm diretores. Nós somos exatamente a história limpa de um clube no Brasil. Dessa forma, vamos colocar exatamente essa situação para vocês numa história gloriosa. Eu não fui exatamente no banquete porque eu estou economizando dinheiro para comprar rojões para comemorar mais um título brasileiro. Então, dessa forma... Certo, Lugó? Certo. Então, exatamente. Fica velho, não tem? Tá certo. Agora temos... Mário e Antônio Forestieri, sejam bem-vindos, boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço especial para a Topac. Esse 10-1 já... basta entrar lá no Face e ver, tem que curtir. E os caras estão assistindo a gente agora, viu? Eu sou... E, bom, então, um abraço pro Cláudio, Paulo, Lugó, Tarso. E vamos ver se o nosso... brother. Vamos lá, mano. Boa noite, torcida. Eu ia falar torcida alviverde, mas
torcida cinza, né? Não, cinza não, pelo amor de A Deus. corneta. Vamos lá. Ah, corneta. Quantos passam para ele? Passa o Ah. bastão, passa o Mas Bom. vamos ver o que acontece aí, né? Independente da cor, como falou o bastão. Rogério. Indiferente. Indiferente da cor, o negócio é ganhar amanhã e passar para outra fase. É isso aí. Sérgio, nosso convidado já está no ar aí com a gente. Então vai lá, liga lá, pode ligar para ele. Bom, a hora que tiver no ar a gente já chama aqui o Alexandre Pretzel. Vai participar aqui com a gente ao vivo, por telefone, fazer os seus comentários. E tem assim, Pretzel é uma pessoa que tem alguns que falaram, não, eu não vou assistir o programa por causa do Pretzel. E outros já falaram, não, eu vou assistir por causa do Pretzel. Então por quê? Porque ele tem opinião. E ele põe, né, a palavra dele ali, é tipo um Lugó, né, que doa quem doer, ele põe o ponto de vista dele ali ao vivo e a cores para quem gostar ou não gostar, né? E eu acho que a gente tem aí bastante coisa para falar. Você quer começar a falar, Zé, enquanto o Pretzel... Podemos falar. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Quando vocês forem comemorar um aniversário, casa de vocês, ou se não no salão de festa, quem vocês convidam normalmente? Assim, seus parentes, amigos, ou aqueles, de preferência, aqueles que não falam mal de você? Normalmente. Pessoas próximas, né? Próximo, né? Só que o seu Paulo Nobre, Paulo de Almeida Nobre, convidou aqueles também que falam mal do Palmeiras e ele trouxe para perto de si. Tá? Para quê? Será que com isso aí ele ia se livrar de ser apunhalado por um deles? Não, né? Ele deixou muita gente de fora, muita gente que fala diuturnamente do Palmeiras. Tá? Gente que tem aí, que nem aqui o programa, já são quantos anos? 6 anos. 6 anos. Eu nem falo mais do Paixão Alviverde, porque ele simplesmente acabou com o Paixão Alviverde, tudo bem, não tem problema, mas seriam 20 anos, né? Nós estamos aqui ainda. A Nós paixão estamos vivos. continua, seu Paulo. Ele a paixão vai, continua. ele vai, o Palmeiras fica, o Paixão Alviverde vai continuar, tá? Com outras pessoas, mas ele vai. Você pode ter certeza disso, viu, seu Paulo? Você vai feder igual a todo mundo, Sim. tá? E deixou muita gente, mas muita gente de fora, que escreve, falam bem, falam mal, critica, como tem que criticar quando é necessário. Deixou políticos que estão sempre indo e que levam o nome do Palmeiras aonde estiverem, não foram convidados dessa vez. Não puseram nem na lista lá. Falei, por que não põe agora na lista? Não posso, a lista já veio pronta. Eu não sei, estão falando que a lista veio pronta da Assessoria. assessoria? Sim, senhor. Não sei. Foi da assessoria, oficialmente é essa a notícia. Olha, assessoria, se assessorem, por favor, porque vocês... Eles usam outro uniforme, seu Paulo. Eu acho que Eles são sim. de outro par. Eu acho que sim, vocês não conhecem os verdadeiros palmeirenses. Tá? Exatamente. Vocês convidam tanta gente lá que falam mal o ano inteiro, tá? Que estavam lá. Certo? Vereador que é Ativo, participante. participante no quê? Agora você me explica, no quê? Não, porque algumas pessoas comentam sobre a questão de participação de Então, alguns vereadores. mas tem um lá que não é participante não, Sim, viu? Ele é Infiltrado. é infiltrado em outras coisas que eu sei, Sim, senhor. tá? Então vamos deixar de lado. Infelizmente eu não pude estar presente por outros motivos, não por eu poderia ter pago o convite e ido, mas não quis ir, não quis. Que parece incrível, toda vez que vai ter esse jantar o Palmeiras perde. Já repararam nisso? Todo ano, um dia antes ou no dia depois, o Palmeiras perde. É incrível, tá? Mas tudo bem. Mas isso fica pro ano que vem, para vocês elaborarem uma lista com palmeirenses, não aqueles que estão lá puxando o seu saco, viu, seu Paulo Nobre? Tá? E não são palmeirenses coisa nenhuma. E outra,
roupa suja se lava em casa, Exatamente. não na frente de convidados, tá? Quando o senhor tiver que falar mal dos anteriores, dos presidentes anteriores, fala lá dentro do Palestra Itália. Tá? Lá no clube, lá na Sociedade Esportiva Palmeiras, lá no clube. Lá você fala. Não numa festa. Para quê? Para se engrandecer? Você precisa disso, é? Eu me admiro uma coisa dessa. Você tem que se espinafrar o outro para aparecer. Beleza. Parabéns, viu? Parabéns. Sr. Paulo, eu gostaria de também dar o seguinte exemplo. A Sociedade Esportiva Palmeiras, hoje, ela tem um dos maiores centros de entretenimento do mundo, o Palestra Itália Allianz Parque. Seria interessante se houvesse uma festa dentro de um local que abriga mais de 46 mil pessoas. Não era necessário cobrar ingresso. Se cobrasse 1 quilo, 2 quilos de alimentos não perecíveis e o Palmeiras fizesse uma festa popular, seria inclusive de agrado a toda a massa torcedora que lealmente comparece aos jogos, que lealmente comparece em todas as questões e todas as circunstâncias. Ou Senhor Paulo, apaixonadamente. apaixonadamente. De uma forma ou de outra, a torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras é o maior legado do clube, mas um legado que é exatamente aquele que sofre na carne e na alma, principalmente por desmandos de uma infinidade de dirigentes que têm apadrinhados de todos os setores do clube. Infelizmente, o senhor pode ter elogios em algumas questões, mas também o senhor precisa também ter críticas diretas referentes a um posicionamento referente à questão de comando ou principalmente diálogo com torcedores. As torcidas organizadas, Sr. Paulo Nobre, elas têm defeitos, mas têm virtudes, inclusive porque são as que mais cantam no estádio, as que mais participam, as que viajam em tudo quanto é lugar, todos os lugares, em qualquer lugar do Exatamente. mundo. Uma das questões primordiais que nós precisamos sempre colocar em pauta seria exatamente a nossa configuração de símbolos, que é praticamente sagrada. A nossa camisa sempre foi verde, com gola em V e punhos brancos, que é histórico, inclusive, em todos os grandes eventos e conquistas. Agora, camisas, como ocorreu na última quarta-feira, quando a Sociedade Esportiva Palmeiras, jogando contra as Marias de Minas, entrando de azul, aquilo foi um choque. Agora, novamente, a empresa fornecedora de material esportivo oferece uma oportunidade de termos uma camisa novamente no padrão alviverde, porque nós somos alviverdes. Nós temos uma camisa da cor cinza. Não vem ao encontro dos nossos fatos históricos. Isso acaba depreciando. Se é uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade de mercado ao fornecedor e não à Sociedade Esportiva Palmeiras. Inclusive, Lugó, gostaria de uma palavra sua, agora em sério, não usando exatamente a articulação que nós colocamos, uma brincadeira, porque a gente gosta muito de você, você é que nem um irmão pra gente. Por favor, sua opinião sobre esse fato, por favor. Eu acho o seguinte, eu acho que o fato das camisas, eu já não concordo muito com você. Eu acho assim, o Palmeiras é verde, é fato, o Palmeiras, as cores do Palmeiras são verdes, mas eu acho que hoje, até para você alavancar a receita para o clube, eu acho viável, eu acho aceitável você ter um outro tipo de camisa. Não Sim. acho que o Palmeiras tem que se preocupar com isso. Se estiver dando lucro e receita para o Palmeiras, eu acho extremamente tranquilo, o Palmeiras tem que ir até nesse caminho, minha opinião. Mas Agora, a maior preocupação minha é dentro de campo. Acho que no momento que o Palmeiras estiver bem no campo, a gente acaba nem falando mais de camisa. Eu acho que acaba indo o foco para outras coisas. Então o Palmeiras hoje não vem bem, perdeu seus 2 volantes, não tem um meio de criação, o Zé Roberto voltou, começou a fazer falta. Eu estava pedindo o Zé Roberto outro dia, até o Mário comentou, falei, pô, o Zé Roberto está fazendo falta. Eu falei, pô, quem diria eu pedir o Zé Roberto de volta? Então esse tipo de preocupação que eu vejo com camisa, contratação, acho importante, mas eu acho que é muito irrelevante perto do problema maior, que é o Palmeiras conquistar títulos. Eu acho a preocupação maior do palmeirense, eu acho conquistar títulos. Eu acho que a partir do momento que o Palmeiras começa a ganhar, você não vai ouvir camisa, você não vai nem querer saber quem é o presidente, quem é o vice, quem é o diretor de futebol, o departamento médico. Você nem lembra. Exato. Você nem lembra. Hoje, acho que a maioria de vocês concorda que o Mustafa é um cara que não faz diferença nenhuma dentro do clube. Hoje ele faz, mas no futebol não fazia pela Parmalat.
E na época que o Parmalat ganhou o campeonato, nós ganhamos nós disso, Sim. ninguém se falava de quem era o presidente, você nem sabia. Você só viu o Palmeiras ser campeão, queria saber de comemorar, de comprar leite Parmalat, e você nem levava isso em consideração. Era mais a título de superstição. Ah, vamos jogar de meia branca que dá mais sorte, vamos jogar... Mas você nem se preocupava com esses assuntos. Quando a gente começa a falar de outras coisas que não o futebol, o time, é porque a gente está indo para um caminho, eu acho que diferente. A gente fica, tem que comprar em tal lugar, tem que comprar van. O Palmeiras lotava, deu 94, acho que 104 mil pessoas, Palmeiras e Vitória da Bahia na final do Brasileiro de 109 93. mil pessoas foi. Quer dizer, Todo. assim, é coisa que nem ficava, vou pegar fila, vai ser vendido. Acho que a gente está se preocupando com algumas coisas que Detalhes. vêm para ajudar e a gente está se pegando, sendo que a expectativa do torcedor tem que estar focada no time, no futebol, no rendimento. Eu penso isso. Não digo que é uma questão que não é importante, mas é tão irrelevante perto do que o Palmeiras precisa, que eu acho que... Sim. Não, ótimo. E você, Mário, por favor, Ah, Antônio. só um Por minutinho favor, só. senhor Paulo. Estou estranhando. Ah, Juro por Deus que eu estou estranhando. E olha, eu acho que o pessoal todo que está assistindo está estranhando. O Lugol falou mansinho. exato. Calmo, Calmo, sereno. tranquilo. Sereno. Sereno. Você tomou, acho que alguma Não, coisa eu antes tô de tranquilo, vir. eu acho não é? assim, as É? coisas que eu tinha para falar do Palmeiras, Sim. eu já Você falou coloquei ontem. em vários É. programas aqui. A gente Sim. comentou a semana passada do jogo com o Curitiba, que eu achava que não ia ser fácil. O jogo com o Flamengo também foi extremamente difícil. E o Palmeiras não vem bem. Eu acho que o que a gente tem que se preocupar mesmo é com contratações, de trazer o meia, de trazer volantes, e preparar para o ano que vem. Eu acho que só assim o torcedor palmeirense vai... Eu penso o seguinte, eu acho que a torcida do Palmeiras, principalmente os mais jovens, que não viram a Parmalat, está com uma expectativa muito baixa, está aceitando qualquer coisa. Isso que eu acho triste. Hoje você pega um torcedor do Palmeiras mais jovem, ele está pensando, pô, tem que ter renda, tem que ter uma camisa vermelha com um logotipo aqui do lado, tem que ter um patrocinador massa, tem que ter renda. E a expectativa, a régua hoje do palmeirense é muito baixa. Você conversa hoje, eu converso com amigos palmeirenses mais jovens, ele não tem expectativa. Não, se esse ano nós chegarmos na Libertadores, está ótimo. Quem Esse é o sabe problema. o ano que vem. Esse Esse é o tipo ponto. de coisa que eu acho que é preocupante. E não a gente está falando se a camisa é abóbora, verde, vermelha, laranja. Quando a gente começa a desviar isso, falar de arbitragem é outro ponto. Na época da Parmalat nós éramos roubados da mesma forma que nós somos Até hoje. pior. A diferença é que nós fazíamos 4 gols, não davam 2 pênaltis, mas não fazia a menor diferença. Então acho que o Palmeiras tem que caminhar com foco no futebol, que é o que eu vejo uma coisa que o Palmeiras tem crescido. Eu Sim. gosto muito do Alexandre Matos, gosto muito. E o técnico que o Palmeiras contratou, Marcelo Oliveira, é de altíssimo nível. Eu acho que o Palmeiras tem um técnico hoje, chamado, que são os caras que comandam o futebol. Ah, vão cometer erros? Vão. Contrataram 25, 30? Você quer quem? Você quer a volta do Palaia? É isso que o palmeirense quer? Eu vi o Palaia, as auto-entrevistas dele. Eu vi, nós todos vimos aqui. Eu acho que a gente tem que ser um pouco coerente. O Palmeiras vive um momento hoje bom a título do departamento de futebol. E hoje o que eu sinto, a maioria das pessoas criticando o trabalho do Alexandre Matos. Eu acho assim, um cara tentou, é um cara que está conseguindo transformar o futebol do Palmeiras. Você vai criticar o cara, tem tantas outras coisas erradas e o Palmeiras vai justamente na coisa que está pelo menos caminhando para um futuro melhor. Bom, depois da versão light do Rogério Lugol, Posso até nós tirar a vamos... comida, Depois da Perdeu o versão título. light, Perdeu o por gentileza, sua opinião, Antônio, Mário, por favor. Sobre a camisa? Não, sobre todos os assuntos referentes ao que o light hoje Rogério Lugol O falou. lugar tá light. Não, ele mesmo. tem razão. É. Não adianta a gente se preocupar com renda ou com camisa, né, se você não tiver um título, né? Não tiver. Se você não entrar na história, né? É o que eu penso. Não sei. Você. Como bem falou o Lugol, eu concordo. Nós temos um técnico que é fora de série, temos o Alexandre Matos, que eu acho que no Brasil, em termos de diretor de futebol, é o melhor. E também o elenco não é muito ruim. Então a questão é focar mais no campeonato, buscar não só ficar entre os 4 melhores, mas ainda perseguir o sonho do título, né? Que eu acho que nem tudo está perdido, né? O título é uma realidade, na minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre a situação. Eu acho que o Palmeiras necessita exatamente pôr em prática a questão do próprio planejamento que havia sido feito no começo do ano emergencialmente. O Palmeiras perdeu 29 jogadores,
fez agora recentemente a aquisição do 23º. 25º. O 25º, aliás, é o volante Thiago Santos, de 25 anos, que é o novo reforço vindo do América de Minas. O que ocorre? É um jogador que já participou principalmente do campeonato da Série B e ele tem dois parceiros dentro do próprio elenco. Vou pedir para ele tentar de novo. Mas enquanto isso, O Andrei Giroto. Então a Sociedade Esportiva Palmeiras, claro, necessita não ter mais perdas de tempo. Concordo muito com o Lugol, principalmente, que nós não temos que ter essa expectativa referente à Taça Libertadores, mas sim a conquista do título. Agora, tendo exatamente essa postura, por exemplo, Lugol, o que você pode comentar sobre Thiago Santos, de 25 anos, volante vindo do América de Minas? E, por favor, seu Paulo. Não dá para falar nada por Eu enquanto. acho assim, não conheço o jogador, mas assim, acho que o Palmeiras fez o possível para trazer um cara para tentar ajustar o meio campo. Por exemplo, eu sei que o Palmeiras estava atrás, eu sei, informação isso, não é mentira, o Palmeiras estava atrás do Marcelo Matos, meio campo do Vitória da Bahia. Não sei se vocês sabem, eu tenho essa informação quentíssima. Que o Palmeiras, eu até achei que um volante seria o Marcelo Matos, que está meio campo do Vitória, e que não seria o Thiago Santos. Mas não conheço, mas ele está fazendo o possível para trazer um cara para suprir a ausência tanto do Arouca quanto do Gabriel. Quer dizer, ele fez o possível. Os jogadores no Brasil, a maioria já cumpriu aí os 7 jogos, não é possível transferir, ele foi buscar na Série B. Então, acho assim, o trabalho do Matos está sendo crucial. Ele tem produtividade, ele tem o resultado, o salário dele vai ser em cima de um bom resultado. Então, assim, fez certo. Se vai dar certo, eu não sei, mas ele tentou. Não está trazendo. Tem que ser feito. Ou vai ficar esperando o quê? O Giroto crescer de produção, já viu que não dá. O Amaral crescer de produção, Não. Então assim, ele fez o certo. Se o cara é bom ou não sei. Eu sei que ele tem o melhor desarme na Série B. É o dele. Quer dizer, se vai dar certo é outra coisa. Mas ele fez o possível, ele está trazendo, ele está tentando colocar o Palmeiras no G4 e tentar ser campeão. Mas é complicado. Mas ele fez, a parte dele ele fez. Ele está tentando suprir as necessidades. Agora, se é 25, 26, o Palmeiras precisava contratar jogador. Exato. Nós precisávamos mesmo. O senhor acha, senhor Paulo? Também, eu não conheço. Eu não sei te dizer, não posso falar para. Olha, é o que está todo mundo falando aí, não é? Não posso te dizer, olha, ele é bom ou é ruim? Não. Pelo que vem, as indicações. Agora, ela se engordona, né? Sim, senhor. A gente não pode avaliar, falar, olha, é bom ou é mal. De repente o cara chega aí. Um ponto importante principalmente, Péssimo. né? Agora nós temos o nosso convidado ao vivo, muito nos honra, por gentileza, Tarso, pode anunciá-lo por gentileza? Alexandre, está no ar já? Pronto, Serginho? Conseguimos, Alexandre? Pretzel? A gente está com um problema de comunicação aqui, a gente está tentando desde o começo do programa. Pretzel? Agora estou ouvindo. Tá ouvindo? Agora sim. Serginho? Pronto? Baixa um pouco aí. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo ao Família Palestra TV. É uma honra tê-lo aqui conversando um pouco com a gente, falando sobre esportes, né, principalmente. E aqui a gente só fala de Palmeiras, Pretzel. Bom, para mim é uma honra conversar com todos vocês. Um grande abraço, obrigado pelo convite e eu estou à disposição para que a gente possa debater qualquer coisa sobre o Palmeiras. Aliás, eu adoro a cor verde, é a minha cor preferida, mas não significa que eu torço para algum time. Tá certo. Eu vou começar fazendo uma pergunta assim para você discorrer sobre o assunto em relação ao Palmeiras 2015. O que você acha que com esse volume de contratações já passamos metade do campeonato e mais um pouco, e o que você acha em relação aos resultados obtidos? Olha, eu acho o seguinte, o Campeonato Paulista, vice-campeão, acho até que pela montagem do time, da maneira como foi, com vários jogadores ao mesmo tempo, foi um resultado bom. Obviamente que segundo lugar no Brasil não é respeitado, né? Mas em nível de trabalho eu acho que foi bom. Bom, decidiu contra o Santos, perdeu no detalhe, perdeu nos pênaltis, mas foi vice-campeão paulista. Agora, no Campeonato Brasileiro, acho que a equipe demorou para se entrosar.
O Oswaldo de Oliveira perdeu muito tempo, né? E sem definir um padrão tático para o time, isso prejudicou um pouco na arrancada. E o Palmeiras ficou muito atrás, principalmente do Atlético Mineiro e do Corinthians. E agora está tentando encostar. Eu acho que para Campeonato Brasileiro, vou concordar até com o que o Zé Roberto disse hoje, né? Que o time do Palmeiras é mais para G4. Acho que para título ficou difícil, 12 pontos atrás do Corinthians e da maneira como o Corinthians está jogando. Então, nesse quesito de busca por resultado no Brasileirão, eu acho que o Palmeiras, até quando tinha 9 pontos, quando caiu o Oswaldo e chegou o Marcelo, ali para mim o Palmeiras já era a grande decepção do campeonato. E aí com aquela sequência de vitórias e com o crescimento com o Marcelo Oliveira, o Palmeiras voltou ao seu lugar certo. Eu até falei sobre isso na ocasião. E sobre Copa do Brasil, acho que tem toda a condição, sim. Acho que passa pelo Cruzeiro amanhã. Depois, se der sorte aí no sorteio das quartas de final, pode pegar um caminho mais fácil, tem toda a condição de ganhar. Então, acho que a gente tem que esperar um pouquinho para a Copa do Brasil. No Brasileiro, acho que luta por uma vaga na Libertadores da América. Deixa eu só, para não perder o gancho, em relação ao Campeonato Paulista. Nós aqui falamos muito na época, e eu acho que assim, um dos detalhes, eu gostaria da sua opinião, se você quiser explanar no ar, em relação à arbitragem daquele jogo. Você acha que um detalhe fundamental para o Palmeiras ter sofrido o que aconteceu no último jogo foi ter permitido que o juiz que causou problemas no primeiro jogo da final, sendo um quarto árbitro, discutindo com jogadores e tal, ter deixado ele participar do sorteio do segundo jogo? Sereta de Lima, está te referindo a ele? O Sereta, exatamente. A arbitragem, sinceramente, eu achei que ele exagerou na Vila Belmiro naquela expulsão do Giovani e do Dudu. Ali, quando ele expulsou os dois, para mim não era para expulsão, mas ele quis tomar conta do jogo, aí o Dudu perdeu a cabeça. E o Dudu perdendo a cabeça, evidentemente que o time do Palmeiras também ficou um pouco abalado, depois da agressão do Dudu. Mas eu não acho que ele tenha interferido totalmente na final, na conquista do título do Santos, prejudicando o Palmeiras. Eu acho que ali ele errou, tirou um de cada lado e acho que ele estragou um pouco a decisão. Mas eu também entendo que árbitro nesse momento, quando está sob pressão, ele tenta manter o controle do jogo. E foi isso que ele fez. Pretzel, até pegando o gancho aqui do Tarso, boa noite. É o Lugol que está falando aqui da turma da Medinho, um corneteiro aqui da mesa. É o seguinte, você não acha que talvez tenha sido mais preponderante a não ter um batedor de pênalti, o Oswaldo Oliveira ter deixado o Dudu bater aquele pênalti no primeiro jogo, foi mais preponderante do que a arbitragem? Se ali o Dudu faz 2-0, terminava o campeonato. Eu acho que o Santos não ia conseguir tirar 2 gols de vantagem no jogo da Vila. Então, eu acho que o pênalti perdido pelo Dudu, que acabou sendo um grande personagem negativo, né? Do vice-campeonato do Palmeiras. E vocês é claro que eu tenho o maior respeito por vocês entendem o que eu vou dizer agora, respeito por toda a comunidade palmeirense, é um absurdo que o Dudu esteja jogando com efeito suspensivo, porque eu acho que a lei no Brasil está equivocada, vale para qualquer jogador. Estou citando o Dudu porque ele está jogando, o jogador acho que tem que cumprir a pena. Valeu também para o Petros, foi um absurdo o Petros, jogador do Corinthians, também ter sido liberado. Então, eu acho que isso é algo que precisa mudar no futebol brasileiro. Ou você pune por jogos imediatamente, o cara vai cumprindo, ou você faz o condenado, nesse caso e em outros casos também, que cumpra a pena em dias determinada pelo tribunal. Porque isso é um desequilíbrio técnico para mim. Porque o jogador que está punido, ele continua em campo e isso é um desequilíbrio de acordo com a importância dele para o time que ele defende. Eu só estou citando esse caso aí porque eu peguei esse gancho do Dudu, porque ele foi um personagem negativo na final do Campeonato Paulista. Então eu concordo contigo que aquele pênalti perdido, eu acho que inviabilizou até, ou deixou de garantir o título para o Palmeiras. Então, mais uma pergunta. Hoje a maioria da imprensa diz que o Palmeiras aí vem até tirando um pouco de sarro da gestão do Paulo Nobre com o Alexandre Matos envolvido, dizendo que o Palmeiras contratou 24, 25 jogadores. E a imprensa vem criticando essa postura do Alexandre Matos. Na minha opinião, acho que era necessário contratar esses jogadores, porque o time era muito ruim. O que você pensa disso? Sendo que a maioria das pessoas da imprensa criticam a gestão Paulo Nobre e Alexandre Matos por conta dessas 25, agora chegando aí o 25º jogador. O que você pensa sobre isso em relação às contratações? Eu acho que contratou demais. Eu acho que o nosso futebol
os clubes precisam aproveitar mais as categorias de base, porque os custos são absurdos hoje para se manter um bom time e um bom elenco. É claro que o time do ano passado, o Palmeiras, e todos nós acompanhamos, né, o que foi aquela caminhada do Campeonato Brasileiro, raspando da segunda divisão naquele jogo contra o Atlético Paranaense, e ali o Dorival Júnior estava mal, preferiu apostar no Wesley, quis morrer abraçado com o Wesley, atrapalhou o ambiente de todo o vestiário, fechou aquela lista de despesas com a diretoria e depois voltou atrás, e isso realmente tumultuou o ambiente. O Palmeiras não conseguiu engrenar. E depois daquele 6-0 para o Goiás, a gente sentiu que o Palmeiras poderia cair, mas graças a Deus ficou na primeira divisão. Claro que o Palmeiras precisava de uma reformulação, mas eu acho que era melhor de repente ter contratado 5 ou 6 reforços de ponta e você mesclar com um elenco mais de categoria de base, com jogadores mais identificados com o Palmeiras, ao invés de chegarem alguns caras que, por exemplo, João Paulo, lateral esquerdo, o Amaral volante, na minha concepção, é claro, respeitando a opinião de todos. Aquele Raider que jogou 1 ou 2 partidas, já foi embora, né? Kelvin, para mim, que é será que na base o Gabriel Jesus é inferior ao Kelvin? Claro que não é. Então tem hora que o Kelvin joga, o Gabriel não joga. E aí tira espaço do menino. É o que eu penso, pelo menos. Eu acho que o Palmeiras não precisava ter gastado tanto. Tá chegando agora, eu estava ouvindo vocês comentarem aí, o volante Thiago Santos do América Mineiro. Pô, por que tanto jogador do América Mineiro, né? Será que o América Mineiro é uma referência realmente para o Palmeiras? Será que não tem nenhum volante na base do Palmeiras para pelo menos compor o grupo ou ser escalado pelo Marcelo Oliveira para ser aproveitado? Então, a única coisa que eu questiono, e não só no Palmeiras, a gente está falando de Palmeiras, mas em quase todos os clubes do futebol brasileiro, é um pouco o aproveitamento das categorias de base. Porque alguns jogadores chegaram ao Palmeiras com contrato até dezembro, né? Isso também é outra questão que a diretoria vai ter que resolver agora, principalmente com o Vitor Hugo e o Rafael Marques. O Vitor Hugo, para mim, que é o melhor zagueiro aí, talvez um dos melhores hoje do Campeonato Brasileiro. A última aqui, Pretzel, minha, para a gente abrir para os outros. Se Pretzel estivesse no lugar de Alexandre Matos, renovaria o contrato do Valdívia ou não? Aí, uma vez eu bati boca não, eu não gosto disso, né? É que o Arnaldo Tironi, o ex-presidente, entrou no ar comigo, e aí a gente estava em cima do centenário do Palmeiras. Aliás, parabéns a todos vocês amanhã, 101 anos do Palmeiras, um clube que eu tenho o maior respeito, uma torcida espetacular, né? E está na hora do Palmeiras ganhar realmente um título brasileiro de campeão brasileiro. Agora, no ano passado, um pouco antes do centenário, quando o Tironi, bem antes, um pouco antes, o Tironi já tinha saído, era o Paulo Nobre o presidente, numa entrevista que eu participei com ele, aí eu coloquei a seguinte questão, se o Tironi colocaria o Valdívia entre os 100 melhores jogadores do Palmeiras. Ele disse que sim. Eu quase caí da cadeira, né? Porque eu acho que o Valdívia não entra entre os 100 melhores, né? Não renovaria com o Valdívia. Acompanhei essa trajetória do Valdívia de 2010 até o último dia que ele foi embora. Para mim é um jogador que o custo foi altíssimo e o benefício muito pouco. E não entendo como que parte da torcida do Palmeiras idolatrava e abraçava o jogador. Realmente eu não consigo entender, depois que o Palmeiras teve jogadores espetaculares, ficar abraçado no Valdívia, mesmo que ele tenha atuado no sacrifício no ano passado e tal. Mas para mim o Valdívia é um jogador que ele trabalha de acordo com a sua carreira, né? Mas sem nenhuma emoção e tirando o máximo proveito que ele pode de todos os clubes por onde ele passa. Então eu não renovaria com o Valdívia, não renovaria. Obrigado, Pretzel. Pretzel, boa noite, é Cláudio Longo. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um aspecto entre Palmeiras e a comparação da situação econômica hoje dentro dos clubes brasileiros. Seu ponto de vista, todos os clubes têm dívidas, inclusive algumas com valores extremamente estratosféricos. Como você pode fazer uma avaliação do papel do Palmeiras, já tendo o Allianz Parque como uma das principais formas de receitas? E como você vê o Palmeiras comparado aos demais dentro do futebol brasileiro? Olha, meu caro Flávio, um abraço, prazer em ouvi-lo. Primeiro que eu acho que o estádio do Palmeiras é o melhor estádio do país. O Allianz Parque realmente é um estádio espetacular. E eu sempre na imprensa, eu li o contrato chegou até minhas mãos, da parceria com a W Torre, e eu me lembro que eu até entrevistei o ex-presidente Mustafa Contursi, ele sempre foi contra, né, o estádio, a construção, a gestão e tal. E eu sempre discordei, porque eu acho o seguinte, depois de 30 anos, o Palmeiras vai ter um estádio novo, né, com a chave entregue para o Palmeiras, depois da parceria com a W Torre, com as receitas crescendo a cada temporada e com as vendas dos jogos, né, a favor do Palmeiras. Então acho que o Palmeiras, em relação aos seus rivais, tem
um estádio espetacular, uma nova casa, com uma torcida que está muito empolgada, que tem lotado o estádio, tem dado rendas altíssimas, e isso é um diferencial. Eu nasci em 70, eu sou de uma geração que acompanha futebol há muito tempo, mas que as rendas na ocasião, né, eram o aporte financeiro dos clubes. Não tinha fornecedor de material esportivo, direito de TV, marketing, não tinha nada disso. As vendas eram os principais. E isso perdeu força no futebol brasileiro. Agora voltou, com os novos estádios. E acho que o Palmeiras está levando vantagem em relação aos seus adversários. E certamente também, se não existisse um mecenas como o Paulo Nobre, porque o Paulo Nobre é muito criticado na imprensa porque paga contas e coloca o seu dinheiro, mas se ele não fizesse isso, qual seria a situação financeira do Palmeiras também? Então eu acho que o Paulo Nobre merece todo o respeito por ser um grande palmeirense e por ter ajudado o Palmeiras nesse momento. Agora, em relação à pergunta sobre o Palmeiras em relação aos rivais, eu acho que logo, logo, o Palmeiras estará bem à frente por causa do seu estádio e do entusiasmo do seu torcedor. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui do Ricardo Pires, que está sempre aqui com a Desculpa gente. se eu estou falando muito, né? Não, mas você, a gente tem bastante coisa, você é o nosso convidado, a gente tem que trazer, explorar bem, né? O Ricardo Pires está perguntando aqui, Tarso, pergunte para ele se o Palmeiras é perseguido ou é o palmeirense que exagera nisso. Você pode repetir um pouquinho, por favor? O Ricardo Pires está perguntando para você se o Palmeiras é perseguido ou é o palmeirense que exagera nisso, em relação à imprensa, em relação à arbitragem, em todos os sentidos. Eu acho que o palmeirense, ele aumenta demais as coisas, viu? Por exemplo, eu já fui xingado aqui, quando eu coloquei no meu Twitter hoje que ia participar com você, teve 2 ou 3 palmeirenses que já me escreveram que se você participar eu não ouço, me nego a ouvir. Quer dizer, os caras, eles não aceitam alguma parte da torcida, né? Eu sempre fui muito bem tratado, tanto no Parque Antártico Antigo, como agora no Allianz Parque. Mas tem uma parte da torcida que acha que a mídia, no geral, persegue o Palmeiras. E eu já conversei com o Ricardo até a respeito disso, a gente tem um pensamento parecido. Eu acho que o palmeirense se sente mais perseguido. Eu não vejo, assim, uma perseguição de parte da mídia. Existe divergência de opinião. Agora, todo mundo sabe da grandeza do Palmeiras, do respeito que todos têm pelo Palmeiras. Agora, a gente tem que se posicionar, né? O que eu posso dizer, por exemplo, da gestão do presidente Arnaldo Tironi? Foi péssimo. Foi campeão da Copa do Brasil, mas no mesmo ano o Palmeiras foi rebaixado. Deixou o clube realmente numa pindaíba. Aí o Paulo Nobre assume, pega o Palmeiras na segunda divisão, leva para a primeira, mas quase cai de novo. Será que a gestão foi boa? Claro que não foi. Pelo menos nos 2 primeiros anos. Então é uma série de coisas que o palmeirense tem horas que fecha os olhos e não aceita essas críticas. Mas acredito que tem que haver uma autocrítica. Não da 100% da torcida do Palmeiras, porque a gente não pode generalizar. Mas o torcedor mais fanático, né? O cara que de repente não consegue dialogar ou não consegue ouvir uma opinião contrária. Eu acho que o palmeirense se sente mais perseguido do que realmente a mídia persegue o Palmeiras. Nesse caso, Preto, eu assim, tem 2 abraços aqui, o Antônio Carlos de Carvalho e o Antônio Carlos Blanes, 2 conselheiros do Palmeiras, estão te mandando um abraço aqui. Muito obrigado, um abração para eles. Eu queria te perguntar, você já leu um trabalho, né, uma defesa de tese, que foi feito por um São Paulino, inclusive, que chama O Caso Palestra Itália? Você pode, desculpa um pouquinho que de vez em quando corta o meu retorno, por favor. Ah, tá. Tem um trabalho de defesa de tese que chama O Caso Palestra Itália. Não sei se você já recebeu esse livro, já leu esse livro. Não. Que foi um São Paulino que fez um levantamento desde a época do Palestra Itália, em que os jornais, as mídias, descartavam tudo que se referia aos italianos daquela época. Então os quatrocentões eram os bambambãs da cidade e tudo que era de italiano era renegado. Então é um trabalho jornalístico, é um trabalho de defesa de tese e ele buscou esses trabalhos em bibliotecas, as publicações de jornais da época em que os nomes dos italianos inclusive eram escondidos,
quando o Palmeiras ganhava, não se noticiava, então já ficou uma coisa arraigada na imprensa e na mente do palmeirense, que hoje nós temos uma mídia palestrina tão atuante, porque a gente se sente injustiçado nessa questão, Pretzel. Olha, sinceramente, essa questão do Palestra Itália aí, e dessa bronca com o São Paulo, é um negócio que tem que ser esquecido, na minha opinião, né? Na minha opinião, o Palmeiras é muito maior do que isso. E até conversando com alguns São Paulinos, eles também eles vão contra. Isso aí que tu está me falando agora, aí tu pergunta pro São Paulino, eu sou gaúcho, né, claro, mas tu pergunta se era, vocês quiseram mesmo prejudicar o Palmeiras, vocês quiseram atrapalhar a vida do Palmeiras, aí eles dizem que não. Os palmeirenses exageram um pouco, aumentam um pouco a história, quer dizer, tem os dois lados da questão. Mas eu acho que isso aconteceu há tanto tempo, que eu acho que agora o bom mesmo para o Palmeiras, sabe o que é em relação ao São Paulo? É ganhar do São Paulo no Morumbi no segundo turno. Com certeza, hein? Aí, E sim, ser campeão, pra né? acabar com o jejum de vitórias no Morumbi desde 2002. É aí que tem que responder. Tem que ganhar do São Paulo. Ganhar dentro de campo. O Palmeiras tem que ganhar do São Paulo. Tem que conseguir suportar o São Paulo e ganhar do São Paulo. Eu acho que isso vai ser mais importante. Agora, eu continuo com a minha opinião. Os palmeirenses, no final do ano, eu cometi um erro, eu admiti isso, até falando com o Ricardo Pires, porque na época eu estava no ar em plantão de final de ano. E aí você sabe, chega no final do ano a gente está cansado, tudo. E aí me ligaram e disseram que o Alexandre Matos tinha batido boca com o Paulo Nobre, porque o Matos tinha contratado o zagueiro Hever, esse ex-atlético que está no Inter agora, e o Nobre tinha vetado e tal. E gente dentro do Palmeiras me passou isso aí. E infelizmente eu publiquei uma palavra errada na minha rede social. Pô, eu fui massacrado por parte do torcedor do Palmeiras por causa disso. Então, o torcedor do Palmeiras tem hora que precisa ver que a gente é ser humano também. A gente erra também e a gente admite, né? Agora, tem que parar com essa mania de perseguição. Eu respeito todos os palmeirenses, mas acho que tem uma parte da torcida que leva isso muito a ponto de faca. E acho Muito que a ferro e fogo, né? Atrapalha um pouco. O Ednei Mascarenhas está aqui mandando um abraço para você. Esteve no curso Business Futebol Clube e elogiando a sua palestra, Pretzel. Muito obrigado, estive com ele nessa palestra. Posso também mandar aqui, ó, na minha rede social, Danilo Moreno. Parabéns, você está sendo show no Família Palestra. Tudo por causa de vocês aí, meu. Obrigado. Muito obrigado. Tem alguma pergunta, Mário, Antônio? Só um abraço para ele. Só um abraço nosso aqui. Vocês têm mais alguma pergunta? Não. O Pretzel, eu acho o seguinte, que a gente pode, deixa eu ver alguém que tem aqui na nossa timeline, porque o negócio tá indo aqui assim. O Cleiverton de Almeida, lá do Acre, a gente está hoje homenageando a Topac, Pretzel, que é uma torcida organizada palmeirenses do Acre. Então eles assistem os jogos, começaram com um time de futebol agora, ganharam de 10-2, 10-1 e estão aí super contentes e a gente dá maior força para eles, porque a gente sabe o quanto, se já é difícil ser palmeirense em São Paulo, tal, imagina no Acre, né? A gente brinca com eles aqui bastante, que eles estão há 2 horas atrás da gente, mas estão aí firmes e fortes. Um grande abraço aí pro pessoal da Topac. Eu queria só complementar, Pretzel, é o seguinte, eu concordo com você quando você disse que o torcedor do Palmeiras se acha mais perseguido. Eu sou do site Turma do Amendoim e coloquei, inclusive em 2012, que o Palmeiras, que aquele título da Copa do Brasil de 2012 foi o que fez o Palmeiras ser rebaixado. Nós ganhamos aquele de 2012 com um time medíocre e foi na Bacia das Almas. E quando eu falava isso para a própria torcida do Palmeiras, todos me criticavam. Nós ganhamos um título, o que você está falando? Mas aquele título de 2012 com o Filipão foi o que rebaixou o Palmeiras no próprio campeonato a seguir, no brasileiro, para a segunda divisão. O torcedor do Palmeiras às vezes não quer enxergar a realidade. Hoje eu entendo que o palmeirense, ele nivelou muito por baixo. Acho que o fato do Palmeiras não estar ganhando títulos nos últimos tempos, a nossa expectativa é baixa. O palmeirense hoje ele fica comemorando renda, ele fica comemorando uma vaga na Sul-Americana, uma possível vaga no G4, sendo que a gente tem que ter uma grandeza muito maior, pensar em campeonato, pensar em reformular, pensar em ter várias camisas para poder gerar receita para o clube. E o palmeirense fica, não, tem que ser verde, porque o azul representa a Itália, porque o vermelho representa... E eu acho que na hora que o Palmeiras começar a ganhar campeonato,
nós vamos parar de falar de arbitragem, vamos parar de falar de camisa e vamos pensar muito mais na grandeza do Palmeiras, que é muito maior que isso tudo que a gente vem comentando. Mas na boa, jogar de azul contra o Cruzeiro é fim de festa, gente. Pelo amor de Deus. Se tivesse ganho de 4-0 do Cruzeiro, ninguém estaria falando que jogou de azul. Como perdeu, nós estamos aqui falando que foi a camisa, que deu azar. Na época da Parmalat, você nem sabia que camisa o Palmeiras jogava, você não sabia quem era o presidente, não sabia quem era o médico. O que o Palmeiras precisa resgatar, principalmente nos jovens, que não viram o Palmeiras ser campeão na época da Parmalat, que tem um histórico ruim, está se contentando com pouco, com renda, com chegar no G4, com uma possível vaga para a Sul-Americana. O que você acha disso, Prédio? Você acha que é nessa linha mesmo? Porque eu também sou bastante criticado pela própria torcida do Palmeiras. Prédio? Eu concordo. Estou ouvindo você, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu concordo plenamente com a tua opinião. Eu acho que o palmeirense tem que pensar grande, tem que parar com essa mania de perseguição. Por exemplo, eu respeito todo mundo que é contratado, mas para mim, jogadores como Vitor Ramos, Leandro Almeida, Jackson, Amaral e outros que chegaram apenas para compor grupo, em tempos áureos, não passariam perto da academia de futebol. Então, eu acho que o Palmeiras precisa pensar grande. O Palmeiras precisa investir também na base, dar chance para a molecada. O lateral Lucas é bom jogador, mas o João Pedro, por exemplo, tem hora que tem que jogar. O João Pedro é excelente lateral, um dos bons que surgiram aí nos últimos anos. Então, acho que tem que olhar também um pouco para dentro do clube. E essa ânsia de conquistar títulos faz com que o clube também gaste demais. Traga jogador que não precisa, pelo menos, na minha opinião. Eu concordo plenamente também com essa questão de sempre ter uma superstição, algo prejudicando o Palmeiras. Pô, o time de 79 que não ganhou, que perdeu para o Inter na semifinal do Brasileiro, era um timaço, a máquina do Telê. E não ganhou. E olha com o time que o Palmeiras tinha, no ano que não estava ganhando. Então, o Palmeiras tem que pensar grande, o Palmeiras tem que olhar para frente. Tem que saber que não dá para ficar, por exemplo, 21 anos sem ganhar um título de campeão brasileiro. É isso que eu penso também, concordo plenamente com a tua visão e acho que o palmeirense tem que cobrar do conselho, dos dirigentes, times à altura para ganhar títulos, mas evitando essa mania de perseguição e achar que está tudo contra o Palmeiras. Amanhã provavelmente o Palmeiras joga de verde, né? Porque o Cruzeiro comandante não vai deixar de jogar de azul, né? Vai jogar de prata. Vai jogar de prata? É, Sim. a camisa nova. Opa! Mas sério? se ganhar de 3-0, eu nem vou me importar com isso, viu, Prédio? Não tem Agora, problema. se perder de O 1 a 0, Lugol não vai tem uma camisa visão. também. Eu vou só comentar aqui. O pessoal tá falando do Neto, que a gente tava esperando o Neto ontem no jantar ansiosamente, né? E você manda um abraço lá pra ele e fala que ele para de tirar lazer com o convite do Veloso pra falar que ele foi convidado, porque o Palmeiras não convidou ele, não. Não, o Palmeiras vai convidar, Prédio, o Palmeiras vai convidar para ele assistir a vitória do Palmeiras contra o time dele lá no Allianz Parque. Cara, eu gosto muito do Neto, viu? Manda um abraço pro Gambazão lá, fala que quando ele vestiu a camisa do Palmeiras ele ficou muito bem, fez bastante gols aí, manda um abraço lá pra ele. Eu me lembro que aquele time perdeu pro Bragantino, foi na semifinal do Paulista, né? Foi na semifinal em Bragança 3-0. E eu tava lá e tomei 5 pontos aqui. E aquele time era bom, hein? É. Aquele time era bom, treinado pelo Emerson Leão. Me lembro daquele time era bom. Tinha até Dario Pereira na zaga. Imagina só. Imagina o Dario Pereira hoje no Palmeiras. Dario Pereira nossa. ou o Vitor Ramos. É Pretzel, brincadeira? nossa senhora, nem fale. Pretzel, a gente agradece aí a sua presença, a sua participação. A gente tá com o horário aqui. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos aí de não conseguir logo cedo, mas se você permitir, se você tiver disponibilidade num próximo programa, a gente vai agradecer muito. Pudemos marcar, eu vou ao vivo aí no programa, para mim é uma honra. Pô, aí será maravilhoso. Eu adoro a cor verde, não torço para nenhum time, mas a cor verde é a minha cor preferida e faço um voto que o Palmeiras seja campeão brasileiro logo logo. Quero agradecer o convite de vocês, para mim foi uma honra participar do programa e um grande abraço a toda a comunidade palestina. Muito obrigado. Eu gostaria que você escutasse, o Paulo D'Angelo ele vai ler um texto
em homenagem, né, ao aniversário da Sociedade Esportiva Palmeiras, que acontece amanhã. E é uma poetisa lá de Recife, uma menina que já mandou um texto aqui muito legal, e ela mandou um segundo texto aqui. Vamos... Qual é o nome dela? Andressa. Andressa. Então vamos lá. Dia 26 de agosto de 1914 nascia o maior campeão nacional. A grande paixão de 18 milhões de pessoas. Somos esses milhões, somos você. Você não sabe o nome desses milhões que cantam e vibram nas arquibancadas, nas casas dos corações. Não sabemos dar nome a tanta paixão em verde e branco, nas caras pintadas e nessas almas palmeirenses. Nascia um sentimento indescritível, nascia o amor resumido em verde e branco. Você, que é dono do manto verde, nascia em nós palmeirenses os campeões do século. Somos tantos nomes, somos tantas paixões que não temos outro nome além de Palmeiras. Nascia o Palmeiras, responsável por sensações mágicas e por lágrimas inesperadas. Nascia aquele que nos faz esquecer os problemas dos 90 minutos em que tivemos. Às vezes temos raiva ao ponto de dizer que não vamos mais te ver jogar, mas quando surge o alviverde imponente, quem te ama sabe o que dizemos. Se você não existisse, talvez não teríamos toda essa fé, toda essa vontade de vencer que nós temos. Mas você, Palmeiras, é nossos pés, nossas mãos, nossos corpos e nossos corações. Você é nossa arma, nossas almas, nossas vozes. E nós somos você em todos os lugares. Somos uma família. Somos o gigante Palmeiras. Se você fosse jogar no céu, eu morreria só para te ver. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras, pelos 101 anos. É isso aí. Parabéns mesmo. Parabéns. Parabéns para ela. Gente, a gente está em cima da hora. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Sociedade Esportiva Palmeiras. 101 anos de fundação. E aquele abraço, e a gente espera mais uma vitória aí domingo. E obrigado ao Prédio. Obrigado ao Obrigado, Prédio. Prédio. Grande abraço.